Estamos de volta aqui em Novidades da Semana comigo, né, Thiago Sagara. Hoje a gente vai começar esse novo ciclo de Novidades da Semana com vocês, falando naquele modelo ainda sobre notícias. Estou aqui na nave mãe para trazer isso para vocês. Esse ano a gente vai ter um contexto um pouco diferente sobre como a gente vai lidar com as lives das novidades da semana. Basicamente, a gente vai lançar essas notícias para vocês no decorrer da semana, seja junta, seja compactada, e a gente vai ter uma live mensal falando de todas as novidades aqui dentro dos estúdios da mídia, perfeito? Sem mais delongas, vamos começar aqui com as novidades, que foram muitas, né? A gente parou com as novidades da semana em dezembro do ano passado, em 2023, retomamos agora em março, né? Então a gente está falando de praticamente 3 meses de novidades. Tentei fazer um conjunto ali, um zip de todas as novidades que a gente teve nesses últimos 3 meses para trazer para vocês. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos lá, produção. Coloca na tela. Sempre quis dizer isso. Vamos lá. Vamos lá, gente. Para falar de novidades, só relembrando para vocês, aws.amazon.com/new, você vai ver todas as novidades. Por padrão, se você estiver nesse país maravilhoso de PTBR, ele já vai vir em português. O que a gente sempre recomenda? Altera aqui para English. Perfeito? Por quê? Porque vem muito mais novidades para vocês. E hoje a gente vai falar exclusivamente das novidades de governança/monitoração, seguranças e custos, perfeito? Então, sem mais delongas, e aqui, antes de começar qualquer coisa, eu quero dar só um aviso. A AWS, a partir de abril, vai começar a dar um retirement, né? Ou seja, ela vai aposentar algumas certificações, 3 certificações para ser mais exatos. A SAP, de SAP mesmo, né? Não é Solution Architect Professional, a SAP, ela vai aposentar a Data Analytics Specialty e a Database Specialty. Então, essas 3 certificações, a partir do dia 8 de abril, elas não vão mais ser oferecidas, né? Não vão ser mais ofertadas para dentro da comunidade, tá? Possivelmente no decorrer do ano, a AWS vai vir com outra estratégia de dados e estratégia de SAP para trabalhar ali com certificações, como, por exemplo, a própria certificação de Database Associate, que vai começar a ser lançada agora em março, perfeito? Então, isso aqui era mais uma novidade geral, né? Não está exclusivamente dentro dos assuntos que a gente vai falar, mas precisava trazer para vocês. E aí, já começando com um pé no peito, a gente vai falar de uma das grandes novidades que a gente teve dentro do Reinvent, né? Que foi a introdução ali do Cust Optimization Hub. Então, o que é o Cust Optimization Hub? A AWS, ela usou, né, ela centralizou dentro de uma conta, ou seja, se tiver uma organization, você vai conseguir ver dentro de um lugar só todas as otimizações de custo que você tem para sua conta. Então, falando na prática, se você entrar lá dentro de Billing Customization Manager dentro da sua console e você for lá embaixo, você vai ver lá a nova opção, né, uma feature dentro do Billing Customer Optimization chamada Cust Optimization Hub. O que ele vai te mostrar? Ele vai te mostrar a junção por região de quanto você está gastando. Perfeito? Norte Virgínia, aqui tem Norte Virgínia, Ohio e São Paulo. E aqui mais para baixo você tem o View Opportunities, ou oportunidades se você estiver vendo o custo em inglês, em português, né? Você vai conseguir ver todas as oportunidades que você tem, tanto para Computing Service Plan, para a própria Service Plan, para reservas de RDS ou reservas de OpenSearch, etc. Tá? Isso de forma centralizada dentro de uma conta só. Dica importante, habilite aqui o opt-in, que é basicamente a opção que você dá para a AWS analisar o seu computing e você ter mais opções ali dentro que puxa dos dados dentro do Compute Optimizer, tá? São coisas diferentes. Compute Optimizer é uma coisa, Computing Cust Hub é a centralização. Perfeito? Vamos para a próxima novidade. A gente vai falar agora exclusivamente do Compute Optimizer, e a novidade aqui, você consegue personalizar agora o seu Compute Optimizer. Também foi uma novidade lançada dentro do Reinvent, e basicamente, se você for lá procurar o Compute Optimizer dentro da sua tela, você descer aqui embaixo, ele vai ter uma opção escrito Right Sizing. Clicando nela, você vai ter opções do quê? De você conseguir escolher como você quer que o Compute Optimizer trabalhe para você. Então, vou dar um edit aqui só para mostrar para vocês. Vou dar eu posso escolher quais regiões eu quero que ele analise. Então, sei lá, eu só trabalho com Norte Virgínia e São Paulo, eu vou escolher só Norte Virgínia e São Paulo. Vou dar um next aqui. E aqui eu posso fazer o quê? Escolher quais são as instâncias que eu quero que ele olhe. Então, eu não quero que ele olhe M5. Tiro M5 da jogada, tá? Aqui eu vou deixar todas, só para seguir no teste. E o mais importante aqui
é o que? Agora você consegue falar quais períodos você quer que ele olhe. Então, nesse caso, eu vou escolher 32 dias para trás. Pode escolher mais tempos, mas você precisa habilitar aqui a opção de métricas mais avançadas para dentro dali do CloudWatch. E o mais interessante é que agora você pode escolher como você quer que ele avalie, né? Antes o Compute Optimize ele era fixo, agora você pode querer. Não, eu quero trabalhar com 95 percentil. Ou não, eu quero ser mais conservador, né? Menos conservador, eu quero trabalhar com 90 percentil. Eu quero escolher aqui a opção de quanto de buffer, né? Quanto de headroom, que em português seria tipo uma excedência, vou colocar dessa forma, de excedente eu consigo ter para dentro da minha análise. Então você consegue fazer toda a parte de personalificação do Compute Optimizer para conseguir trabalhar ali de uma forma bem interessante. Bem bacana a novidade, tá? E agora vamos entrar na parte de governance e governance, vou colocar governance e monitoração, tá? Primeira grande novidade, saiu muita novidade de CloudWatch dentro do reInvent. A primeira novidade é que agora o CloudWatch ele vai suportar tanto nuvens híbridas quanto multi-cloud. E aí só abrindo um parênteses, tá? Você já conseguiria exportar as métricas do CloudWatch para outra ferramenta. A novidade aqui é que você consegue fazer o inverso. Ou seja, você consegue pegar um data source da Azure, por exemplo, e jogar para dentro do CloudWatch. Então ele acaba virando um centralizador. Se você quiser centralizar toda a parte da sua parte de observability dentro da AWS, você vai conseguir fazer isso com o CloudWatch. Outra novidade bem interessante foi o lançamento ali do My Application, tá? Isso também foi lançado dentro do reInvent. O My Application é basicamente um lugar onde você vai conseguir cadastrar os seus workloads, as suas aplicações dentro da conta e conseguir visualizá-la de forma geral. Então, olhando na prática, eu tenho aqui o My Application. Eu tinha criado aqui um exemplo com uma ferramenta que a gente utiliza em laboratório, chamada CBR. E dentro dessa ferramenta aqui, ele tem todas as opções, tá? Então você consegue entrar, por exemplo, e ver quanto que essa ferramenta está te custando. Você consegue entrar e fazer todas as variações de computing. Nesse caso eu coloquei 16 instâncias, não tem tudo isso, mas 16 instâncias só para a gente ter os dados. Quanto que ele está utilizando de networking, a aplicação como um todo. Quanto ele está utilizando de CPU, os alertas de segurança, etc e tal. Então ele se integra com todas as ferramentas, seja o Security Hub, seja o CloudWatch, seja o próprio EC2, se integra com isso e mostra para você de uma forma centralizada. Bem interessante essa ferramenta para você conseguir gerenciar ali a sua aplicação de forma geral. Falando ainda de governance, a gente fala agora de System Manager, e o Flat Manager lançou uma opção exclusiva para fazer o gerenciamento do EBS em Windows, tá? Isso é bem importante. A opção ainda não está disponível para você fazer em Linux, tá? Então, entrando dentro do Systems Manager, você lá embaixo, tá? Você tem o Flat Manager, perfeito? Dentro do Flat Manager você vai ter todas as suas instâncias que você possui. Eu vou escolher a instância de Windows aqui, uma instância qualquer. E aí, dentro da opção das instâncias, você tem todas as diversas opções que os Systems Managers têm. Mas tem uma opção específica agora que é nova, que é do EBS. E qual que é a novidade agora no EBS? Se você clicar dentro da análise ali para fazer o gerenciamento com o Systems Manager, ele vai mostrar para você... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza. Vai mostrar para vocês opções de, por exemplo, quanto... beleza, foi. Quanto... Tá pequenininho, mas tá aqui embaixo, tá? Quais são os discos, qual partição tá usando naquele disco, né? Então, se eu tivesse 5 partições, eu mostrar todas as 5 partições aqui. Se ela tá saudável ou não, qual que é o tamanho dela e quanto que ela tem de espaço livre, tá? Então, bem interessante aqui, se você quiser ter uma visão geral do disco que você tem, mas não quer entrar dentro da instância. Então, o System Manager acaba te ajudando para isso, tá? E aí, para fechar as duas últimas aqui na parte de governance, a gente teve o lançamento do Lambda, né? Agora com o CloudWatch tem uma interação um pouco mais interessante, que é o quê? Toda vez que existe uma mudança de estado dentro do CloudWatch, você consegue setar um Lambda, tá? Isso basicamente já existia quando você muda de estado, ou seja, ele sai de normal para em alarme, né? Então, uma métrica ela estava ok, ela foi para uma métrica que estava em alarme, você conseguia setar um Lambda. A novidade agora é que você consegue usar isso para os outros, tá? Então, você consegue usar tipo o ok, o alarme ou data insufficient data, na verdade, para você conseguir statar o Lambda, né? Seja um Lambda para você conseguir fazer a resolução automática do incidente, seja para avisar você em algum outro ponto, tá? E aí, imaginação tá contigo, perfeito? E o próximo, que é bem interessante, que eu também descobri isso dentro do reInvent no ano passado, a AWS ela tem uma aplicação para Android e para iOS
do console AWS. A novidade aqui é que ela melhorou a experiência do usuário para o aplicativo Android, tá? Então agora você consegue ter uma experiência mais interessante, né? Então tá no meio da rua, quer resolver um pepino urgente e não tá com notebook, cara, consegue baixar o aplicativo, faz o seu login, você consegue ter as visualizações ali de forma mais interessantes e de forma bem mais visuais dentro da palma da mão, beleza? Fechando o governance, vamos ali para SEC, né, de segurança, antes da gente entrar em alguns laboratórios que eu quero mostrar para vocês. Então, a primeira grande novidade foram melhorias que a gente teve dentro do AF, é uma novidade recente, tá? Tem pouco mais de um mês, que é o quê? O AF, para quem não sabe, é um firewall de camada 7, né? Ele não é um layer 7 ali, e ele tem diversas checagens que você consegue fazer dentro do header do HTTP ou dentro da aplicação. A novidade aqui são melhorias que a AWS implementou dentro desse tipo dessa solução. E a principal novidade é que agora você consegue ter o CAPTCHA, na verdade você já tinha isso para o idioma inglês, mas com um desafio de áudio. Ou seja, sabe quando você está navegando naquele web, que você vai fazer o seu login dentro de um site e aparece aquele CAPTCHA tipo, clique nas imagens que tem bicicleta. Você vai lá e clica. Existe uma forma de você fazer um desafio com áudio, ou seja, sei lá, fale essa frase. E é um desafio que você consegue colocar no CAPTCHA. Até no dia 6 de fevereiro, você só conseguia usar esse desafio em inglês. A partir de então, você já consegue ter suporte, adivinha, para o PTBR. Agora a gente já pode falar, é nós que voa bruxão no desafio de CAPTCHA. Perfeito? Próxima novidade, a gente está falando exclusivamente agora do Security Hub, que também foi uma novidade que lançaram dentro do Reinvent, que é a centralização de tudo dentro de um console do Security Hub só. Então, se você tinha uma organization, por exemplo, com 10 contas, você precisaria necessariamente ter 10 Security Hubs, um em cada conta, para fazer sua análise ali de performance, né? O Security Hub é uma ferramenta exclusiva para fazer a condução e a análise de performance da AWS. A novidade agora é o quê? Você consegue colocar dentro de uma conta só, então você tem uma conta, sei lá, shared, uma conta de security. Você centraliza todas as outras contas dentro dessa e você consegue olhar em um dashboard só todas as outras contas. Maravilha de Jesus isso daqui, tá, gente? As duas últimas aqui, duas últimas falando exclusivamente da AWS, que é falando do Hub de Resiliência, é ótima essa tradução, mas do Resilience Hub. Que é basicamente o quê? O Resilience Hub é um serviço da AWS que vai conseguir te analisar e te dar insights de como que está a sua resiliência dentro da sua aplicação. Então você cadastra a sua aplicação e coloca lá, eu quero que essa aplicação tenha um RTO de 1 hora e um RPO de 2 horas. Então o próprio Resilience Hub, ele vai conseguir atestar, baseado na sua infraestrutura, se você está conseguindo atingir aqueles dados, né, aquelas necessidades de tempo que você colocou. As duas novidades aqui é o quê? Que desde o dia 4 de dezembro, também ali pós-reinvent, ele já começou a suportar a ISO e o SOC, que são compliances específicos para quando você trabalha com SOC, com os contratos específicos para quando você trabalha com mercado financeiro, exatamente. E o ISO, que é um padrão internacional. Então ele está casado com outros tipos de compliance, tá? E na sequência, agora no dia 21, recente, ele virou compliance do PCI. Ponto importante, tá? Ele virou compliance do PCI 3.2, se eu não me engano, tá? Ainda não é o 4.0. Perfeito, então ele está compliance. A AWS ela tem alguns serviços já que estão dentro do compliance 4.0, mas pelo menos eu não vi documentação falando que o Resilience Hub já está dentro do 4.0 para o PCI, tá? PCI é uma parte de conformidade para meios de pagamento. Então, se você utiliza cartão de crédito na sua aplicação, possivelmente você precisa estar compliance dentro do PCI, tá? A última novidade aqui antes da gente entrar no Lab é uma novidade mais gerencial, que foi o quê? A AWS ela descontinuou as perguntas de segurança dentro da sua conta. Então, se você tem uma conta na AWS e você cadastrou seu root e colocou lá qual que foi o nome da minha professora no jardim de infância, Tilane, eu te amo, esse tipo de pergunta vai ser descontinuada, tá? Então agora a AWS ela tá indo por uma linha muito mais de você usar o MFA ou utilizar, por exemplo, Zero Touch ou qualquer outro tipo de comprovação que você é você mesmo, do que esse tipo de pergunta que pode ser em engenharia social, você pode alcançar a resposta, perfeito? E aí, para fechar, tá? E aqui é uma grande novidade que a gente vai ter dentro das próprias novidades da semana, é o que? A gente vai tentar trazer alguns labs, né? Novidades e alguns labs para vocês. Então eu trouxe 4 aqui que eu vou passar com vocês rapidinho, que é o quê? Para novidade de CloudWatch Network Monitor. Network Monitor é uma feature que a gente tem dentro do CloudWatch, que a gente consegue monitorar da AWS ou para a AWS. A novidade é que aqui o Network Monitor, que é para fora, ou seja, se estando na AWS vai monitorar para fora, já está disponível.
Se você entrar dentro do CloudWatch, for lá embaixo, tem o Network Monitor, perfeito? Isso aqui já está começando a ser disponível, tá? Se a gente dar um Create Monitor aqui, você consegue fazer o Create Monitor, colocar o nome My Voz do Além. Vou dar um Next aqui. E aqui eu escolho quais subnets eu quero testar, né? Ou seja, vai sair dessa subnet e vai para onde? Aqui eu vou colocar o IP das internet. Beleza? Vai monitorar o 44.2. Perfeito? Vou dar um Next. Ele vai monitorar via SMP. Eu posso escolher também TCP, tá? E aí eu vou dar um Create. Com isso eu dou um Create Monitor. Sagara, para que serve isso, tá? Imagine que você quer testar da AWS quanto que tá o seu jitter, quanto que tá a sua perda de pacote e quanto que tá o seu RTT da AWS para on-premise. Você vai conseguir fazer isso agora. Eu coloquei uns testes aqui. Então, por exemplo, esse teste que eu coloquei, ele tá 100% packet loss, mas se você olhar na última semana, olha lá, na última semana ele estava 100%, então ele não tinha nenhum pacote perdido, e aconteceu alguma coisa entre o dia 3, entre as 7 e as 8, que começou a perder pacote, tá? Então lá, eu tinha o RTT, né, Round Trip Time, de quantos milissegundos ele estava alcançando a AWS para on-premises, nesse caso é o Google, né, e eu consigo com isso trabalhar. O que é interessante aqui? Você descobrir qual a Z da AWS, você tem o seu melhor tempo de milissegundos entre a AWS e o seu on-premise. Então, você está escolhendo no North Virginia, você pegou 3 AZs, e você quer saber qual é mais rápida para chegar no seu on-premise, para escolher ela, para colocar, por exemplo, todo o seu workload de produção. Nesse serviço aqui, você vai conseguir ter essa resposta. Bem bacana a novidade, tá, gente? Ó, aproveite com Sagara. Perfeito? O próximo aqui, eu já estou estourando o tempo, Cássio, desculpa, mas a gente está indo na velocidade que Jesus deu pra gente. Beleza, o próximo ponto aqui é o quê? É a utilização, e isso aqui foi sensacional, foi lançado dentro do Reinvent também, de você utilizar padrões de anomalias dentro do CloudWatch. Qual que é a novidade? Está explicando para vocês. Se você for dentro do CloudWatch, vir aqui em Log Anomalies, você consegue cadastrar agora para uma inteligência artificial ficar olhando seus logs e magicamente te informa quando ela encontra uma anomalia. Então, por exemplo, eu cadastrei aqui os VPCs flows que a gente tem dentro de uma VPC aqui no laboratório, tá? Deixei isso monitorando desde sexta-feira, desde sábado. Então, por exemplo, você tinha esse log que ele aumentou nos últimos 40 minutos, né? Ele aumentou 3.677%. Ou seja, ele saiu aqui de pouco menos de um match para 58 matches. Então, ele detectou uma anomalia. Se você for dentro do log, você vai conseguir identificar ali, né? Fazer o seu troubleshoot para identificar o porquê isso aconteceu. Possivelmente esse log, como é do CloudWatch, deve ser de token. Ah, beleza. Ó, isso aqui deve ser o quê? Deve ser possivelmente uma pessoa rodando um script dentro com access key que está rodando o script várias vezes para pegar várias informações e acaba gerando esse tipo de log, beleza? Log bem legal, tá? Sagara, como que eu faço para habilitar? Você dá um Create Anomaly Detector, você escolhe qual que é o log group e precisa ter um log group para você fazer isso. Eu vou colocar, sei lá, Wiki.js. Beleza, escolhe aqui o Wiki.js. Beleza, de qual a frequência que você vai escolher. Daqui é o filtro, se você quiser filtrar alguma coisa dentro dos logs, né? Ou seja, quer um log específico eu não quero ver. Eu não quero ver, tipo, critical não, information dentro do log. Tudo que tiver information eu não quero. E aqui, quanto de tempo você quer deixar isso visível, né? Você dá um Activate Detector, ele vai ativar, mas já adianto, tá? Ele demora um pouco, pelo menos umas 24 horas para começar a dar resultado para você. Perfeito? Bem legal. Tem custo, então cuidado. Perfeito? Penúltima, que é o quê? Que também foi lançado no Reinvent, e o CloudWatch, ele tem uma... Isso, exatamente, aqui. O CloudWatch, ele tem uma opção que é esse Logs Insights. O que é um Logs Insights? Quando você habilita um CloudWatch Logs, você tem todo o seu log ali já cadastrado. Por exemplo, você habilitou o VPC Flow. Você tem o VPC Flow ali cadastrado com todos os IPs. E o CloudWatch Insights, você consegue dar query de SQL para fazer a pesquisa que você precisa. Sagara, não manjo. Se você é como o Sagara, que se criou nas ruas e não manja nada de SQL, né? Você fica um pouco perdido nisso, porque até hoje eu fico perdido, né? Mesmo a sintaxe sendo um pouco parecida com o TCP Dump. Qual que é a novidade aqui, tá? A AWS ela lançou esse Query Generator. O que é o Query Generator? Ele é uma inteligência artificial generativa que você diz para ele o que você quer e ele gera a query que você precisa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, tá? Peguei os logs e falo assim, me liste os 5 IPs com maiores frequências. Você dá um generate new log, ele vai gerar... Deixa eu fazer o seguinte agora. Mosh TCP
beleza? Para ele mudar ali. Então, ó, deixa eu ver se vai. Query, generate new query. Então, ele estava com um IP, a ideia aqui é que ele gere o TCP, perfeito? Olha lá, vocês viram que ele aqui em cima ele mudou, né? Então, qual campus ele vai procurar? Isso aqui eu não tinha ideia, tá? Então, automaticamente a IA gerou para mim. O que eu vou fazer aqui agora? A query já está ali, essa query foi gerada pela inteligência artificial, eu vou dar um run query. Dei run query e a mágica se faz, né? Faça essa luz vingar de Leviosa. E, olha lá, trouxe lá para mim os 5 principais protocolos, né? Aqui, o protocolo, você tem que pegar o ID, né? Então, protocolo 6, por exemplo, é TCP, e o 1, se eu não estou enganado, o 1 é ICMP. Mas, enfim, você pega ali uma tabela de protocolo dentro da internet, você vai conseguir saber qual que é o protocolo. Mas qual for o protocolo, qual que é o search port, qual que é o destination port e quantos pacotes passaram dentro desse protocolo. Bem legal isso daqui, sobretudo quando você está usando o VPC Flowlog e você quer saber qual que é o IP que mais trafegou dados. Você consegue fazer essa pergunta ali direto. Beleza? E a última é o quê? A AWS ela lançou, novamente, está bem dentro do Reinvent, né? O Reinvent que foi uma mágica de novidades ali pra gente. Ela lançou um console to code, tá? Ela tá em pré-visualização, eu testei, tem alguns probleminhas ainda, mas é bem interessante a gente ficar de olho. O que é esse AWS console to code? Você quer criar IA, né? Você quer criar o IaaC, né? Que é a sua infraestrutura como código, mas você não tem ideia de como faz para criar. Mas você precisa criar isso agora. A ideia do console to code é exatamente isso. Ele vai. Para quem usa o Excel, sabe quando você dá um gravar macro? É basicamente isso que ela faz. Ela vai identificar o que você está fazendo dentro da console, vai gravar isso dentro de uma variável temporal ali, e você consegue ir dentro das ações que você fez, e você conseguir pedir para gerar o código em Python, em CloudFormation, etc e tal. Vou mostrar para vocês, tá? A opção ela fica dentro de C2, tá? Isso é bem importante, C2, e ela tá aqui, ó, Console to Code. Só tá disponível para North Virginia. Dentro do Console to Code, ele vai listar as últimas opções que você teve. Então, por exemplo, aqui foi o quê? Launching, eu descrevi Launch Template. O que eu fiz? Eu fui lá e cliquei no Launch Template. O que eu vou mostrar para vocês? Vou no Launch Template agora. Tem um Launch Template que eu já tinha deixado criado, tá? E vou dar um Create Launch Template. Perfeito? Isso aqui é só para o quê? Só para criar uma... Opa, não. Na verdade é Create Launch Template, não. Eu vou dar um Launch Instance from Template. Beleza, tá ali. O que eu tô criando aqui, gente? Estou criando uma instância com o template que eu já tenho, tá? Vou dar um launch aqui. Perfeito? Então, a única coisa que eu fiz foi launch template, pedir para criar uma instância, perfeito? O que eu vou fazer aqui agora? Vou em code to console. Se eu for em code to console agora, ó lá, vai ter a minha ação que eu fiz, tá? Então, ó, launch template, run instance. Se eu vim aqui agora e dar um generate Python code, o que ele vai fazer? Vai me dar magicamente a linha de CLI para eu criar essa console ali baseado no launch template com todas as instâncias, né? E aqui em cima ele está carregando, mas ele vai me gerar o código em Python para eu gerar essa instância ali e dar um copy-paste para dentro da minha linha de comando. Dica da vida, tá, gente? Fiz alguns testes com esse CDK de Python Code que a AWS liberou, não funcionou em nenhum laboratório meu, tá? Então, dá uma validada antes de você colocar para produção, faz os seus testes, precisa alterar ali, você precisa ter as libs instaladas do Python, precisa ter as libs instaladas do SDK, então valida ali e faz os seus testes ontem. O CLI Command funcionou, mas o CDK do Python do código que ele gera ainda, acho que tá, como tá em preview, a AWS ainda tá trabalhando nele. Beleza? Tá gerando aqui. Eu não vou esperar gerar porque a gente já tá em quase 30 minutos dessa live de novidades e a ideia era isso ser rápido. Então, beleza? Thiago Sagara que vos fala. Espero encontrar vocês bastante no resto desse ano. Deixe seu like, comente, compartilhe e todas essas coisas que todo youtuber pede para vocês. Cheiro no sovaco.